Nesse vídeo eu vou explicar os fundamentos da blockchain para leigos, para quem quiser fazer parte do crédito de regeneração e ainda não entende como que essa tecnologia funciona. Basicamente, são três pilares que precisa entender. Só esses três já vai permitir com que você possa fazer parte do crédito de regeneração e de entender mais sobre a tecnologia. O primeiro deles é que a blockchain é uma tecnologia de armazenamento de dados, só que com uma peculiaridade, é um armazenamento distribuído. Mas vamos lá, o que são dados e o que é isso, né? Vamos imaginar que aqui que são bancos de dados, são informações armazenadas e esse círculo azul representa um computador. Ou seja, é um computador, um servidor que está armazenando essas informações. Se você salva um documento no seu computador, é uma forma de armazenar dados. Se uma empresa cria esses servidores e vende o serviço de nuvem, por exemplo, é uma forma de armazenamento de dados com esse serviço sendo prestado, mas existe um computador que está armazenando essa informação. E esse é o padrão da maioria das organizações, das empresas, de ter um banco de dados. E esse banco de dados geralmente é privado, ou seja, quem é o dono desses dados pode fazer o que quiser. Pode alterar, pode manipular, pode vender. É o caso das redes sociais, por exemplo, de vender os dados, pode alterar. E geralmente esse tipo de armazenamento, ele tem essa figura, que é a pessoa que controla os dados desse local. E a gente precisa confiar. Essa é a palavra-chave para entender a blockchain. A gente precisa confiar nessa pessoa, ou nessa empresa, ou nesse grupo. E isso faz com que a confiança esteja nas pessoas que detêm o controle dos bancos de dados. E qual que é o problema disso? O problema é que, e se essa pessoa resolver mudar, manipular, ou se é um dado sensível, ela mudar, por exemplo, em vez de ter R$1.000, de ter 10.000, ou de gerar novos dados? E essa confiança que está baseada na pessoa, que é o motivo pelo qual a blockchain surgiu, para eliminar a necessidade da gente confiar nessa pessoa. Mas como que a gente pode eliminar? Como que isso funciona? Funciona com um armazenamento distribuído. No caso, a blockchain são vários computadores conectados. Então imagina que ao invés de um computador, são vários. E esses computadores estão conectados entre si. E o que acontece quando uma nova informação é inserida? Supor que aqui entrou uma nova informação. Todos os outros computadores armazenam essa mesma informação simultaneamente, de forma que o valor, ele não está, os dados que estão armazenados localmente no computador, e sim no conjunto onde a maioria acredita como sendo os dados válidos. Se eu sou esse computador aqui e eu mudo maliciosamente uma informação, por exemplo, aumentando o meu saldo, esse computador ele vai desconectar e vai desincronizar da rede, e a rede vai continuar operando onde a maioria julga como válida. Então é um armazenamento onde vários computadores armazenam a mesma informação ao mesmo tempo. E o termo de block, de bloco, da blockchain, é por conta dessa arquitetura onde os dados eles são inseridos na forma de bloco, sempre conectados ao outro. Esse aqui saiu, esse aqui desconectou. Então entrou outro bloco, passou aqui, entrou outro bloco de dados. E todos eles armazenam a informação ao mesmo tempo. De forma que a confiança ela não está mais naquela pessoa centralizadora que controla tudo. Ela está na tecnologia, ela está nesse armazenamento distribuído. Isso é muito, muito interessante, é muito legal, porque a gente troca essa confiança. E essa tecnologia ela surgiu com o Bitcoin. O Bitcoin foi o pioneiro, quem de fato criou essa forma distribuída. E no caso do Bitcoin é um armazenamento de quem para quem quanto. Então esses computadores estão armazenando de quem para quem quanto. Se uma pessoa faz uma transferência de A para B, todos os computadores da rede vão armazenar que aquela transferência foi feita de A para B, vão tirar o saldo de A e creditar o saldo em B. Aí que entra o segundo passo, o segundo pilar, que, se a gente pode armazenar de quem para quem e quanto, por que não cria-se uma linguagem de programação onde pessoas ou desenvolvedores possam desenvolver programas? Eu vou chamar de livro de regras, vamos chamar de livro de regras. Então imagina que isso aqui é um programa, ou livro de regras, onde possa ser programado o que vai ser armazenado nessa forma. Então eu posso colocar uma regra, por exemplo, se fizer isso, faz aquilo. Se fizer tal coisa, faz aquela outra coisa. Se isso, faz aquilo. Ou regra, por exemplo, no caso do crédito de regeneração,
A emissão é assim. Para um regenerador ser aprovado, ele precisa ter 3 inspeções. Um pesquisador pode publicar uma pesquisa a cada 192 mil blocos e assim por diante, e colocando todas as regras nesse livro de regras. E aí faz-se a publicação desse livro de regras na rede. Ou seja, eu vou pegar esse livro de regras e vou inserir aqui como uma transação da minha rede. Então, o mesmo livro de regras, ele fica armazenado em todos os computadores que fazem parte da rede. Isso é muito legal. Por quê? Porque a confiança nesse modelo, ela não está mais naquela pessoa centralizada que define. Ela está no livro de regras. Tem aquela frase, né, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, que esse livro de regras ele não pode ter falhas, porque se ele tiver uma falha, ele, a não ser que tenha sido programado algo nele para corrigir, mas geralmente não tem como corrigir. E esse livro de regras, na ciência da computação, tem um termo, né, que ele é determinístico, ou seja, ele vai sempre produzir os mesmos resultados com as mesmas entradas. Ele é justo e igual para todos, ele vai sempre se comportar da forma como foi programado. No caso do crédito de regeneração, é um conjunto de 22 desses contratos, ou seja, 22 livros de regras que fazem parte do protocolo, e as pessoas vão poder interagir com esse livro de regras. O termo correto é contrato inteligente. Então, esse é um contrato inteligente, e a blockchain ela é um supercomputador, ou seja, vários computadores conectados que armazenam essa mesma informação e que permitem com que desenvolvedores possam programar esses contratos, possam programar esses livros de regras para que eles executem algo, que no caso do crédito de regeneração é um sistema de financiamento para a regeneração da natureza. Então, o primeiro pilar da blockchain, armazenamento distribuído, vários computadores conectados, todos eles armazenando a mesma informação. Segundo pilar, a possibilidade de desenvolver programas, contratos inteligentes com as regras de um determinado aplicativo. É como se a rede, o sistema dos computadores fosse o sistema operacional e o livro de regras, ou contrato inteligente, o aplicativo daquele sistema operacional. E com isso, as pessoas vão poder confiar nesse algoritmo. É uma mudança da confiança de uma pessoa centralizada, e que a gente sabe que, historicamente, geralmente as pessoas defendem os próprios interesses, o que leva a uma série de problemas, como, né, corrupção, enfim, tem uma série de problemas. Podem vender os dados, pode manipular, é uma confiança até um pouco estranha, no sentido de quem pode criar novos dados ou não. Quando a gente fala de dinheiro, fica um pouco mais claro, né? Porque é uma pessoa, é um grupo que tem o poder de emitir. Não faz mais sentido ser programável, e está tudo nesse livro de regras. Para mim faz muito mais sentido as formas de reserva de valor serem em algoritmos distribuídos. Então, o primeiro pilar é esse supercomputador que armazena os dados. O segundo pilar é a possibilidade de desenvolver programas ou aplicativos que vão ser armazenados nessa rede, que vão sempre se comportar da forma como foram programados. E o terceiro pilar é que pessoas comuns, elas podem criar uma chave que permite o que essa chave? Permite fazer com que ela interaja com esses livros de regras, com os programas, com os contratos inteligentes. E essa carteira, essa chave, ela é uma chave de autocustódia, ou seja, é responsabilidade da pessoa fazer o gerenciamento. Ela tem como eu posso dizer, tem dois lados, né? Tem a frase secreta, que é um conjunto de palavras e que você não precisa entender do porquê, mas o cripto, de criptomoeda, vem de criptografia, que é uma área da ciência da computação para tentar quebrar senhas e criar senhas inquebráveis. E existe uma tecnologia que cria, a partir dessa criptografia, esse conjunto que é uma frase secreta, ela consegue gerenciar os ativos daquela carteira. E tem a frase secreta e vai ter também endereço, né? Vou colocar aqui um endereço público. Geralmente é 0x7e, tal, um número bem grande, mas 0x7f. E esse é o documento, é o seu, não sei se eu posso dizer, mas é como se fosse o código Pix, né? Se você quiser receber um criptoativo, você manda esse endereço para alguém. Se você quiser participar do crédito de regeneração, você cria essa carteira e manda essa carteira para alguém te convidar. Se você quiser apoiar
e comprar o crédito de regeneração, você cria essa carteira e manda para alguém te transferir o crédito de regeneração através desse endereço. E essa frase ela precisa ser muito bem guardada. Ela tem que ser guardada de forma offline, de preferência, de forma offline, de forma física. Offline acaba que você precisa conectar para fazer as transações, mas o armazenamento de forma física é nunca salvar na nuvem, no e-mail, porque você manda a sua frase para algum servidor de uma empresa e quem tiver posse dessa frase consegue movimentar todos os dados referentes àquela carteira. Então é muito importante fazer o gerenciamento muito bem dessa carteira. E com isso, com essa tecnologia, fica possível criar redes P2P, peer-to-peer, ou pessoa a pessoa. Ou seja, sem a necessidade de confiar em uma pessoa, em um ente, uma organização que vai centralizar as informações e vai controlar e determinar o que pode e o que não pode ser feito. Com isso a gente cria redes pessoa a pessoa e esse é o objetivo tanto da Syntop, de ser essa blockchain pessoa a pessoa, peer-to-peer, para projetos de impacto socioambiental, e do crédito de regeneração, que é um programa, um conjunto desses contratos inteligentes, esse livro de regras que fica armazenado de forma distribuída e que as pessoas podem interagir com ele de forma pessoa a pessoa. Ou seja, essa pessoa ela interage com o contrato inteligente. A outra pessoa ela vai interagir com o contrato inteligente. A outra pessoa ela vai interagir com esse contrato inteligente. E com isso, desde que elas tenham a sua chave, porque sem a chave você não consegue participar, e com isso a rede se torna, a tecnologia permite o funcionamento de redes pessoa a pessoa, e isso tem um potencial enorme, potencial de mudar as relações humanas, de confiar em algoritmos distribuídos e não de pessoas defendendo seus próprios interesses. Espero que tenha entendido, é só um panorama geral, um banco de dados distribuído, a tecnologia que permite criar livros de regras, contratos inteligentes que podem ser armazenados de forma distribuída e o terceiro pilar da parte criptográfica, que você consegue criar uma carteira de criptomoedas e interagir com a blockchain, interagir com os contratos inteligentes e com os programas. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.